Bom, primeiramente quero me apresentar, eu sou Paula Batista, eu sou jornalista, sou mestre em divulgação científica e cultural. Então, durante a minha trajetória acadêmica, né, eu venho trabalhando desde, na verdade, da graduação com questões raciais. Então, meu TCC de graduação no jornalismo foi uma análise sobre comunidades quilombolas. E especificamente eu escrevi um livro-reportagem sobre o Quilombo Brotas de Itatiba, que é um quilombo urbano que tem na cidade onde eu nasci. E a partir daí então eu venho pesquisando e analisando este tema, olhando tanto pela perspectiva da cultura negra, da minha cultura ancestral, que eu tenho muita admiração, muito respeito e reverência, e também pela perspectiva dos efeitos do racismo nas pessoas e de como o racismo atua na nossa sociedade. Então, eu venho desenvolvendo estudos, venho desenvolvendo conteúdo a partir dessas perspectivas. E aí, né, depois do mestrado, eu senti que precisava fazer isso de forma mais contundente e de forma educacional. Entendi que a gente precisa ser educado sobre o antirracismo, porque a gente não aprende na escola, a gente não aprende na universidade, a gente não aprende na televisão. Então, o antirracismo é algo que a gente precisa aprender na nossa vida. Em algum momento da nossa vida, a gente precisa se abrir para aprender sobre o antirracismo e, a partir disso, a gente precisa colocar esse aprendizado, né? Aplicar esse aprendizado na nossa vida. Então, esta página, né, o Ser Antirracista, ele nasce justamente com essa perspectiva de ser um lugar de educação. Né? Eu desde pequena, eu sempre gostei muito da área da educação, escolhi fazer jornalismo, mas né, nas redações onde eu trabalhei sempre, a gente tinha lá as reportagens para fazer, as matérias para fazer, e eu estava sempre fazendo reportagens educativas. Né? E aí, com o mestrado, eu pude concretizar aí esse meu sonho em ser educadora. E hoje eu sou educadora de comunicação, de jornalismo, mas também de antirracismo. Então, e aí esta página é justamente para promover essa educação antirracista. Então, além da página Ser Antirracista, né, o Ser Antirracista como um todo atua tanto com a promoção da educação antirracista nas escolas, a promoção da educação antirracista nas empresas, aqui na internet, na produção de cursos online. Então tem já disponível aí o curso que é para pais antirracistas, né? Que tem tanto para pais de crianças negras e pais de crianças brancas, para como a gente trabalha esse antirracismo com as crianças. Mas né, eu sempre digo nos cursos, né, não existe criança antirracista se não houver pais antirracistas. Então a gente precisa começar essa educação pelos adultos. Eu também escrevo para alguns blogs, né, também nessa perspectiva de educação antirracista, muito voltada para pais, né, então os blogs que eu escrevo são blogs de famílias, né, de pais e mães que leem, e também para o site Mundo Negro, que eu também escrevo sobre infância, né, negra, e para pais que querem, né, promover uma educação fortalecedora para as crianças negras. Então, assim, promovendo a educação antirracista por meio de textos, cursos, participação em empresas, em escolas, que a gente vai construindo essa nossa ponte aí para que todas as pessoas possam aprender sobre o antirracismo. Então vamos lá, para a primeira lição no antirracismo. Eu preparei uma colinha aqui, por isso que eu estou olhando aqui de ladinho. E a primeira coisa que eu queria dizer é que é inadmissível qualquer comportamento racista.
E é importante que vocês saibam disso. Essa é a minha posição. Eu não abro mão desse ponto, né? E é muito importante que vocês entendam isso para que vocês entendam o que eu vou falar depois, né? Então, qualquer comportamento antirracista, ele é inadmissível. Os comportamentos racistas, eles causam dor e doenças nas pessoas negras. Então a gente não pode admitir qualquer comportamento racista de qualquer pessoa. Aqui nesta página nós não passamos pano para racistas. Então é importante que vocês entendam isso e a gente precisa ter essa postura dura mesmo, né? De não admitir, de não entender. A partir disso, né? Isso posto, não é admissível qualquer atitude racista. A partir disso, a gente vai começar a entender como que a gente pode compreender o racismo na nossa sociedade e trabalhar numa ação antirracista para que a gente mude essa realidade. Então, é preciso que a gente compreenda e tenha essa postura antirracista. A postura antirracista é de a gente precisa combater o racismo. O racismo é o nosso inimigo. Então, como que eu vou agir no meu dia a dia para combater o racismo? Então é isso. Primeira coisa, é inadmissível qualquer comportamento racista. E aí a gente vai para a primeira lição, né? A lição número 1. E essa lição número 1, ela tem 2 etapas. Se a gente não compreender uma etapa e não compreender a outra, não rola. A gente precisa compreender essas 2 etapas juntas. Então, a primeira etapa, a etapa número 1 é todas as pessoas podem e no seu cotidiano acabam reproduzindo o racismo, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Todas as pessoas, né, trocando em miúdos, falando as claras mesmo, é que todas as pessoas reproduzem o racismo. E por que que isso acontece? Porque o racismo é um aprendizado, né? Não tem como você nascer no Brasil, estabelecer relações sociais no Brasil e não esbarrar nessa realidade. E aí, qual que é o problema desse primeiro ponto? Que as pessoas não admitem isso. É porque ela esbarra, né? Vai sempre esbarrar numa negação. Porque a gente tem em mente que o racismo é aquela pessoa má, aquela pessoa horrível e que faz agressões com as pessoas e que maltrata. E aí isso faz com que a gente se exclua desse lugar de poder reproduzir o racismo. E quando a gente se exclui desse lugar, a gente não observa os nossos comportamentos. E não observando os nossos comportamentos, a gente também deixa passar o comportamento das outras pessoas. Então, né, essa primeira etapa a gente precisa entender que, né, estando no Brasil, nascendo no Brasil, as pessoas tendem a reproduzir o racismo. E aí, já logo as pessoas vão falar, lá, falei que fulano era racista, eu não falei que ciclano era racista. Aqui, a gente não tá falando que fulano, não estamos colocando uma carteirinha, carimbando, né, um perfil aqui. Não, o que eu estou dizendo é que todos nós, nascendo no Brasil, podemos acabar reproduzindo o racismo. Dito isso, a gente vai para a nossa segunda etapa de compreensão dessa primeira lição. Isso deve ser olhado a partir de uma perspectiva estrutural e não individual. E esse é o grande problema, porque quando alguma coisa acontece, né, algum episódio racista acontece, a gente logo quer apontar o dedo. A gente quer responsabilizar aquela pessoa. E claro, aquela pessoa é responsável sim por aquilo que ela está fazendo, por aquilo que ela está dizendo, pelo comportamento dela. Mas a gente precisa entender que a gente tem uma estrutura
que ensina que as pessoas que tudo bem ser assim. E aí a gente precisa se esforçar para combater essa estrutura, mais do que apontar dedos. É claro que aqui eu estou fazendo essa lição, ela é a partir de uma compreensão do racismo sutil, daquele racismo que as pessoas acabam cometendo, mas muitas vezes não assumem esse comportamento. Estou falando de comportamentos do dia a dia. É claro que os crimes de racismo, eles não passam por essa primeira lição. Os crimes de racismo, eles serão julgados a partir da lei, e aí até quem ainda não ouviu, tem o último episódio do podcast Ser Antirracista, você pode procurar lá no Spotify, o podcast Ser Antirracista. Eu entrevistei um advogado, o Dr. Carlos, que é meu irmão, e a gente fala sobre crimes de racismo, quando o racismo é crime, né? E aí a gente precisa ter isso muito em foco, que isso aqui que a gente está tentando entender, está tentando compreender, é o racismo cotidiano. É aquele racismo que as pessoas não percebem, é aquele racismo que é velado, mas é um racismo que machuca, igual o outro tipo de racismo, né? O racismo que é tipificado em crimes, né? De discriminação racial e injúria racial, né? Esse racismo que as pessoas acabam cometendo no dia a dia e acabam fechando os olhos para isso, é o que faz com que a nossa estrutura racista ela vai ficando cada vez mais grossa e cada vez mais indissolvível. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana, que foi muito interessante, que foi justamente o mecanismo de desfazer essas duas etapas do racismo. Em um momento eu consegui fazer com que a pessoa virasse a chave e aí a gente teve a oportunidade de dialogar sobre isso. Então eu até comentei aqui nos stories, né? Mas nessa semana eu tive uma aula tive aula de Pilates com a minha professora e ela tá me contando que ela está num processo de desconstrução de muita coisa, de compreensão sobre a própria identidade dela, de compreensão sobre os preconceitos que ela tem, de compreensão sobre o racismo. E é claro que nessa conversa toda, né, surgiu a questão do Big Brother. E aí a gente conversando sobre isso e eu tentando fazer ela compreender justamente a segunda etapa, de que nós estamos numa estrutura racista e a gente precisa compreender qual mecanismo do racismo estrutural fez com que aquelas pessoas tivessem aqueles comportamentos. Como eu já disse aqui, eu não assisto Big Brother, então eu não posso falar do comportamento, porque eu não vi, eu não deixei de ver, então eu vou falar de um comportamento individual de uma pessoa que, né, estava comigo. E aí, nessa conversa com a minha professora de Pilates, ela teve uma fala racista, que é muito utilizada pelas pessoas. Eu não vou reproduzir aqui porque eu não quero reproduzir o racismo, né? A gente está falando justamente disso. E aí ela teve uma fala racista e eu falei para ela, eu continuei conversando, deixei ela terminar a fala, continuei conversando, né? Falando para ela que a gente precisava olhar também para os nossos comportamentos racistas e tudo mais. E aí, em um determinado momento, eu falei para ela, olha, inclusive, essa sua fala é uma fala racista. E aí, quando a gente fala isso para uma pessoa que não compreende essa primeira lição do antirracismo, ela fica furiosa, porque quando a gente compartilha com uma pessoa que ela está reproduzindo o racismo, isso bate num lugar do que a gente foi ensinado, de que a gente está chamando essa pessoa de uma pessoa má, uma pessoa sem caráter, uma pessoa sem escrúpulos. Então tudo isso vem junto com essa informação. Olha, você está reproduzindo racismo. E o que vem logo em seguida? A negação.
né? E ela veio com a negação, não, mas é que essa expressão eu poderia utilizar se eu falasse de uma pessoa branca ou de uma pessoa negra, não tem necessariamente ver com uma pessoa negra, tal, não sei o quê. Eu falei assim, não, tudo bem, eu entendo isso, mas você precisa compreender que a utilização dessa frase, né, dessa palavra, ela está trazendo um teor pejorativo para as pessoas negras. Não, mas eu não quis ser e tudo mais. Eu falei assim, admita, tá tudo bem, nós estamos aqui e se você conseguir admitir isso, você vai compreender como o racismo funciona. E aí ela deu uma pausa assim e continuou fazendo os exercícios comigo. E ela falou assim, Paula, é verdade, eu compreendo, eu admito. E aí, a segunda etapa, né, porque primeiro vem a negação. Exatamente, né, a Carol tá falando assim, a desconstrução de verdade e eu ver refletir, né, e não negar e questionar, exatamente, porque daí vem primeiro a negação, não, imagina, eu não, fulano pode até ser, mas eu não. O segundo comportamento, né, e esses dois comportamentos eles estão numa coisa chamada fragilidade branca. Depois a gente pode até fazer uma outra live falando sobre isso. O segundo comportamento é a justificativa. Não, né, que daí ela começou a falar, não, eu falei isso e eu falo isso, eu reproduzo isso porque a minha avó, o meu pai, a minha família e não sei o que, tal. E aí eu falei pra ela, tudo bem, eu compreendo que você aprendeu a ser racista e você está reproduzindo o racismo. Agora você tem uma escolha de continuar reproduzindo o racismo. Agora que você entende que essa é uma expressão racista, você tem a opção de continuar reproduzindo o racismo ou você tem a opção de compreender isso e não reproduzir mais e passar para a próxima fase. Né? E compreender que isso não faz mais parte da sua vida, esse tipo de comportamento, esse tipo de fala. E aí foi muito interessante que, sabe, quando uma coisa, quando a pessoa consegue ter um autoconhecimento, um clique de autoconhecimento e ela se sente uma pessoa melhor. Vocês já tiveram isso? Um momento em que você refletiu sobre algo e começou a se sentir uma pessoa melhor por poder compreender aquilo, por poder saber que tem a escolha de não ser mais desse jeito? Foi isso que aconteceu com a minha professora. Ao compreender isso, ela ficou extremamente feliz e agradecida por eu ter compartilhado isso com ela, por eu ter conseguido fazer em uma conversa com que ela compreendesse isso. E por que eu tô falando que a gente precisa se basear nessas duas etapas para poder ser antirracista? Porque a gente precisa não só reconhecer o racismo na gente, mas a gente precisa ter uma metodologia para poder combater o racismo das outras pessoas também. Porque a gente, como a gente vai sempre esbarrar nessa negação e na justificativa, o diálogo antirracista ele fica muito complexo. Então, quando a gente consegue ter uma compreensão desse antirracismo dessa forma, a gente consegue avançar para a próxima etapa, que é compreender que é a parte de uma estrutura e que a gente precisa, né, ir atacando essa estrutura. Então, eu ali, naquela conversa, eu ataquei uma estrutura, que ela trouxe, né, a justificativa, porque meu pai, minha mãe, não sei o quê, né, também falavam isso, eu acabei aprendendo, tal. E aí, como que a gente combate a estrutura? Tudo bem, né, você deu essa justificativa, mas você pode, a partir de agora, escolher reproduzir ou não. Está nas suas mãos. E aí a gente vai começando a movimentar isso. Quando a gente fica na postura só de acusar, de apontar o dedo, eu poderia falar pra ela, você é uma racista,
e eu não vou fazer mais a sua aula, e acabou, e eu não quero mais ouvir falar em você, e eu vou denunciar você para a secretaria do clube, e não sei o que tal. Isso é válido, sim. Né? Como eu disse, nenhum comportamento racista é admissível. A gente não admite comportamentos racistas, mas a gente pode escolher também, né, de enxergar esse comportamento racista a partir de um diálogo. E é claro, assim, que a gente pode ter um parâmetro. Eu consigo admitir não, eu consigo olhar o lado dessa pessoa até a parte do momento que ela também se abre para esse diálogo, né? A pessoa que vai ficar só ali na negação, muitas vezes a gente vai ter que aplicar uma medida mais drástica, mais rígida, para que ela entenda que aquele comportamento é racista. Mas há pessoas que a gente pode, a partir de uma conversa, trazer ela para o lado da consciência. O antirracismo é tomar consciência e fazer escolhas baseadas na ação. Então, exatamente, quando eu... é claro, mas assim, é sempre uma via de mão dupla também, Carol, né? A Carol tá falando aqui que dessa forma parece que não gera aprendizado. Sim, não gera aprendizado, mas só é possível gerar aprendizado se a pessoa estiver disposta a aprender. Se ali, naquele momento, eu visse que ela não estava disposta a aprender, não estava disposta a se desvencilhar dessa carga racista, eu não poderia nem continuar fazendo aula com ela. Porque é prejudicial até para mim. Nós, pessoas negras, estamos a todo momento arrumando formas de não sofrer racismo. O nosso cotidiano é basicamente isso. A gente sai na rua, a gente não pode sair de qualquer jeito, porque senão a gente sofre racismo. A gente vai falar com um médico, por exemplo, a gente precisa falar as palavras certas, a gente precisa conversar da maneira certa, porque senão o médico não dá nem bola. Então, como a gente conhece essa estrutura racista, a gente precisa estar em espaços que são seguros. A partir do momento que ela também não abre para esse diálogo, acabou. Eu não posso me colocar numa situação de me expor a uma pessoa que reproduz o racismo e não reconhece isso, entende? Então, a gente precisa ter esse conhecimento e olhar para essas duas etapas. Então, para quem entrou agora, eu vou repetir, recapitulando, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que racismo é inadmissível. Quando a gente compreende que racismo é inadmissível, a gente não vai continuar passando pano para racista, né? A gente não vai admitir que as pessoas tenham comportamentos e falas racistas e a gente vai fingir que tá tudo bem, que não escutou, que não é comigo. Não, a gente vai partir para um processo antirracista. E aí como que a gente vai para esse processo antirracista? Compreendendo essa primeira lição, que primeira etapa, são duas etapas. Primeira etapa, todas as pessoas reproduzem o racismo, porque o racismo na nossa sociedade brasileira, ele é um aprendizado. Então, você, todas as pessoas aprendemos a reproduzir o racismo. Não necessariamente aprendemos a ser racistas, mas aprendemos a reproduzir o racismo. Só que quando a gente precisa compreender isso, não para apontar o dedo para outra pessoa, mas sim para apontar o dedo para a gente. Porque se eu não admito isso, dificilmente eu vou conseguir enxergar o racismo em mim e mais dificilmente ainda eu vou conseguir reconhecer o racismo no outro. Então, enquanto a gente não tiver essa visão, esse comportamento, essa abertura para compreender o racismo dessa forma, dificilmente a gente avança no diálogo e nas questões antirracistas. Partindo disso, após a gente entender
que o racismo é um aprendizado na nossa sociedade e as pessoas podem reproduzir o racismo. Segunda etapa é entender o racismo não a partir de uma perspectiva individual, mas a partir de uma perspectiva estrutural, em que a estrutura ela é racista. Quando a gente ataca individualmente cada pessoa, a gente não está atacando o problema. Quando a gente ataca e compreende que é uma estrutura e que a gente precisa olhar para essa estrutura e entender a primeira etapa, que as pessoas reproduzem por causa que é um aprendizado, aí a gente começa a entender e a aprender a dialogar sobre o racismo, a aprender a dialogar com as pessoas que reproduzem racismo na nossa frente. Então, foi exatamente isso que aconteceu com a minha professora de Pilates. Eu compreendi que ela estava tendo um comportamento racista, né, uma fala racista. Em vez de fingir que não era comigo, fingir que não estou sabendo de nada, eu a pontuei. Então, né, eu dialoguei com ela, né, apresentei para ela que ela estava tendo um comportamento racista. E a partir disso dialogar para ela compreender que ela faz parte dessa estrutura e que, né, ela a partir de tomar conta disso, de tomar consciência disso, ela passa a ter a responsabilidade de continuar reproduzindo, continuar usando a frase que ela falou ou de nunca mais utilizar a frase que ela falou. Quando uma pessoa compreende isso, eu digo que ela avançou um degrauzinho no autoconhecimento, ela avançou um degrauzinho na compreensão da sociedade, da estrutura da sociedade em que ela faz parte. Sem compreender isso, não tem como avançar nessa discussão, não tem como avançar nessa... A Olivia... Maria falou assim, cheguei atrasada, qual foi o comportamento dela? É o seguinte, Olivia, ela teve uma fala racista. Eu não vou reproduzir essa fala, porque, não sei, agora eu já não sei se eu reproduzo essa fala, para que a gente possa também aprender com isso, né? Eu não estou reproduzindo aqui para ser racista, mas para compreender o comportamento dela. Tô olhando aqui que está caindo um temporal, eles não estão molhando nada aqui, enfim. Ela teve uma fala, a gente estava falando sobre o Big Brother, e aí ela teve uma fala racista, e aí eu chamei ela, né, e falei, olha, essa sua fala é uma reprodução do racismo. E aí ela deu várias justificativas. Primeiro ela negou, né, que é o processo que eu falei pra vocês. Primeiro as pessoas negam e depois as pessoas justificam. E aí, na hora que eu falei pra ela, olha, admita, foi, né, uma fala racista e não tá tudo bem, mas se você conseguir compreender que foi uma fala racista, você vai conseguir avançar um passo e entender e não reproduzir mais, né? E aí ela conseguiu compreender. E aí, como eu disse, se a pessoa consegue compreender, a gente estabelece esse diálogo, a gente consegue continuar num relacionamento, né, com a pessoa. Se ela não se abre para esse diálogo e não consegue admitir e entender que ela precisa olhar para o racismo dela, né, aí fica muito difícil de continuar um relacionamento com essa pessoa. Esse comportamento, né, dela, essa forma de agir e de pensar, a partir desse momento que ela tomou consciência, e é isso que a gente precisa prestar atenção também, a partir de quando a pessoa toma consciência disso, ela consegue olhar para o seu racismo. E ela consegue combater o racismo nela e na sociedade. Enquanto a gente não entender que o racismo é um aprendizado e que se a gente não prestar atenção, a gente pode acabar reproduzindo esse racismo, a gente vai reproduzindo, não vai nem prestar atenção. Entende? Então, ela ali estava fazendo já um exercício de, né, ser uma pessoa melhor, de se entender como uma pessoa melhor, de entender essas questões na nossa sociedade. Então, é isso. E aí, cada pessoa que se diz antirracista precisa fazer essa reflexão dentro de si.
Porque se não faz essa reflexão, o que acontece? Vai reproduzir o racismo e não vai perceber. E aí não tem antirracista que reproduz racismo. Se a gente não ficar craque em olhar para o nosso racismo, a gente não consegue enxergar o racismo no outro. E mais do que isso, a gente não consegue enxergar os nossos comportamentos racistas. E aí vocês podem perguntar, e você, Paula, já reproduziu o racismo? E aí ser antirracista é ficar o tempo todo vigilante. E agradecer quando você tem um comportamento racista e consegue perceber que foi um comportamento racista. Comigo, eu não cheguei nunca, não vou dizer nunca, né? Mas enfim, estou ensinando aqui para vocês que é para não considerar um nunca, né? Mas eu já percebi alguns comportamentos racistas que fazem parte dessa estrutura racista e eu já reproduzi em pensamento. E aí, logo que eu reproduzi, eu consegui pensar e corrigir esse meu pensamento racista. E entender que era um pensamento da reprodução do racismo. E aí do meu comportamento eu vou falar. Não falei da minha professora, mas vou falar. Eu estava passando na frente de um hotel muito chique, aqui na cidade onde eu moro. E aí eu vi 2 homens negros de terno e gravata na frente desse prédio. E automaticamente a minha cabeça pensou o quê? Na reprodução do racismo, né? Olha aqueles 2 seguranças na frente daquele prédio. Que é um pensamento muito racista. Por quê? E que acontece cotidianamente com diversas pessoas negras. Nesse meu pensamento racista, e é um pensamento de julgamento que muitas pessoas negras sofrem o tempo todo, a gente precisa corrigir imediatamente. E eu só pude corrigir esse meu pensamento racista quando eu me coloco nesse lugar. Eu estou numa estrutura racista e se eu vacilar, eu vou reproduzir essa estrutura. E eu não quero reproduzir. Então eu estou o tempo todo observando o meu comportamento. E aí, né, na mesma hora, eu corrijo meu pensamento e falei assim, não, esses caras podem ser qualquer outra coisa que não sejam seguranças, mas a minha cabeça racista, né, de uma sociedade racista na qual eu vivo, ela já julga a pessoa a partir dos estereótipos racistas que a gente vê na nossa sociedade. Então, é isso que a gente precisa ter em mente. A gente precisa entender que a gente precisa enxergar esses comportamentos na gente e enxergar esses comportamentos na nossa sociedade. Então, depois de compreender isso, eu preciso olhar para mim, reconhecer isso em mim e olhar para a minha realidade e observar onde eu estou permitindo que o racismo continue. Porque se eu não tenho esse comportamento de barrar o racismo em mim, o que vai acontecer? Ele vai continuar, né, os comportamentos racistas vão continuar e eu vou ser uma pessoa, um agente de continuidade do racismo. Você, em vez de ser uma pessoa que combate o racismo, eu vou ser a pessoa que vai dar continuidade ao racismo. E aí a nossa estrutura vai ficando cada vez mais grossa. Isso a gente precisa entender porque para parar de reproduzir o racismo, para que a gente não seja parte da engrenagem que colabora para que o racismo continue. Então, o pensamento precisa ser, eu estou sendo parte dessa engrenagem ou estou sendo parte da engrenagem que combate o racismo. Qual que é o meu papel dentro dessa sociedade racista? É de fechar os olhos, né, pros comportamentos racistas das pessoas? É fechar os olhos para os meus comportamentos racistas? Ou combater o racismo no meu dia a dia? É enxergar o racismo no meu dia a dia? Eu digo que quando a gente começa a estudar e a compreender o antirracismo, é como se a gente trocasse as lentes dos nossos olhos e a gente começasse a ver a sociedade, a realidade, a partir de uma ótica que enxerga o racismo.
que enxerga o racismo nos outros e que enxerga o racismo na gente. E aí a gente precisa ter exatamente, Carol, é um exercício diário. É um exercício diário, não tem volta. Como dizem, depois que a gente vê, não dá para desver. Então, é isso. A partir do momento que eu consigo ter essa consciência, ter essa reflexão pro antirracismo, né, para enxergar o racismo na nossa sociedade, a gente não consegue mais tirar essa lente dos olhos. E aí, a gente precisa, e aí dentro de toda essa compreensão, a gente precisa entender que o nosso inimigo é o racismo. Quando a gente vê um comportamento racista de uma outra pessoa, a gente precisa entender o inimigo é o racismo e eu preciso pontuar essa pessoa que ela está sendo racista, para que ela não reproduza mais o racismo. Então é esse movimento que a gente precisa fazer. E aí, compreender o antirracismo é um exercício de autoconhecimento, de autoanálise, mais do que apontar o dedo para o outro, mais do que ouvir outras pessoas negras, porque às vezes as pessoas falam assim, não, ser antirracista é ouvir os negros falarem, e assimilar isso e seguir a vida. Isso não é comportamento antirracista. Isso é um comportamento passivo, um comportamento que não leva à mudança da estrutura da sociedade. Isso aqui que eu estou ensinando para vocês é uma ação que vai mudar a estrutura da nossa sociedade. O antirracismo, ele é para mudar a estrutura da nossa sociedade, entende? E aí, compreender então mais do que ouvir pessoas negras, mais do que achar que não é racista, porque também o achar, não, eu estou numa posição de que eu não sou racista. Deixa eu ligar aqui de novo a luz, aí. Eu fiz uma pesquisa no ano passado, no início deste ano eu acho, perguntando para as pessoas aqui da página Ser Antirracista, o que elas se consideravam, se elas se consideravam não racistas ou antirracistas ou estão aprendendo. A maior parte das pessoas responderam que se consideram não racistas. E aí, quando a pessoa se considera não racista, é a mesma coisa de se considerar racista. Por quê? Quando a pessoa tem essa postura, ela vai continuar reproduzindo o racismo. Porque ela não fez essa reflexão que a gente está fazendo agora, de olhar para os nossos comportamentos. Então a posição de não racista é muito cômoda. Não, eu não sou racista, logo o problema não é meu, logo eu não preciso fazer nada e toco a minha vida, entende? Então o problema é exatamente esse, ter um comportamento, continuar nessa lógica de passividade e aí automaticamente continuar reproduzindo o racismo. Então a gente precisa ter em mente, né, mudar essa mentalidade, porque senão não tem mudança da nossa sociedade e aí a gente vai acabar fazendo parte dessa engrenagem que passa o racismo adiante, que faz com que o racismo continue sendo passado adiante, continue sendo reproduzido e ensinado para as crianças e autorizando que outras agressões racistas aconteçam. E aí, isso é muito importante da gente compreender, porque o comportamento individual de cada um pode não fazer tanta diferença, vamos dizer assim, no todo. Mas são os comportamentos individuais de cada um que autoriza com que a polícia, por exemplo, mate pessoas negras e não tenha nenhuma responsabilidade quanto a isso. Por quê? Porque ela sabe, né, e tudo na nossa sociedade a gente precisa entender que não é nada ao acaso, nada acidentalmente, né, e sim tem uma parcela de propositadamente nessas ações. Então, assim, numa sociedade em que a maior parte das pessoas trata a população negra como sendo pessoas de segunda categoria, e aí esse tratamento é a partir de quais comportamentos? Num comportamento de reproduzir falas racistas,
num comportamento de tratar pessoas negras de forma diferente, o comportamento racista de destratar pessoas negras, de ter medo de pessoas negras. Então todos esses comportamentos vão se juntando e se tornam a autorização que a polícia tem para matar pessoas negras. Então, se a gente não tem essa postura de entender o quanto que eu faço parte dessa engrenagem, as minhas mãos estão sujas de sangue e eu simplesmente estou fingindo que nada aconteça. Entenda que aqui não é culpa, e sim responsabilidade. Qual que é a minha parcela de responsabilidade em tudo isso? E aí, então, compreender o racismo e ter essa postura antirracista. Eu vou ler aqui uma frase, um trecho do livro, que é esse livro aqui, Não Basta Não Ser Racista, Sejamos Antirracistas, que é da Robin DiAngelo, que ela é uma mulher dos Estados Unidos, ela fala do racismo a partir de lá, mas que é, assim, muito característico do racismo brasileiro. Ela é uma mulher branca e ela faz esse trabalho de antirracismo lá nos Estados Unidos. E ela escreveu esse livro que eu acho muito interessante. Tem aqui, ela descreve o racismo à brasileira e de como ela vai aprendendo sobre esse racismo no cotidiano dela. E aí eu vou ler aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, já faz a pergunta aí enquanto eu leio, e aí eu já volto e já respondo as perguntas. Então ela coloca assim: refletir pessoalmente sobre o meu próprio racismo, ter uma visão mais crítica das mídias e de outros aspectos da cultura e me expor às perspectivas de muitos mentores brilhantes e pacientes, todos negros, ajudaram-me a ver como os pilares do racismo funcionavam. Ficou claro que se eu acreditasse que só pessoas más, com a intenção de ferir outras por causa da raça, podiam fazê-lo, eu responderia com furor a toda e qualquer mínima sugestão de que eu pudesse estar envolvida com o racismo. Claro que essa crença iria me fazer sentir falsamente acusada de algo terrível, e naturalmente eu iria querer defender meu caráter e entre aspas, e certamente vivi muitos momentos desses, reagir refletindo exatamente isso. Consegui ver que a maneira de definir o racismo que aprendíamos torna praticamente impossível as pessoas brancas entendê-lo. Diante de nosso isolamento racial, aliado à desinformação, a mínima sugestão de sermos cúmplices do racismo é um tipo de choque indesejável e insultuoso ao sistema. Então, é exatamente isso, né, que ela traz. Um comportamento, se ela não estudasse sobre o antirracismo, se ela não estudasse sobre o racismo, ela com certeza ia continuar reproduzindo o racismo, e quando as pessoas advertissem ela sobre esse racismo, ela ia continuar negando e se fazendo de vítima. Por quê? Porque nós somos ensinados que o racista é só aquela pessoa má, é só aquela pessoa horrorosa. E aí isso não dá abertura para a gente reconhecer que cada um de nós, se não nos engajarmos na luta antirracista, vamos acabar reproduzindo o racismo também e colaborando com essa engrenagem que faz com que o racismo continue sendo muito sólido na nossa sociedade. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido essa primeira lição do antirracismo, porque é algo que, se a gente não compreender isso, a gente não compreende mais nada, né? Se a gente não compreender que todos estão nessa estrutura e todos fazemos parte dessa engrenagem, dificilmente a gente vai conseguir evoluir enquanto sociedade para um caminho de combate verdadeiramente contra o racismo. Eu que agradeço, a Carol falou muito obrigada, muito bom, muito obrigada. A Olivia, adorei a lição, foi muito importante para mim. Até a próxima, beijos. É isso, a Olivia deu a deixa aí
Então é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tenham, estou à disposição. Pode mandar inbox. Vamos continuar essa conversa. E mais pra frente a gente vai ter aí mais lives de educação antirracista para que a gente possa ir aprendendo um pouquinho de cada vez para que a gente possa evoluir aí enquanto sociedade. Eu sugiro para as pessoas aqui que estão assistindo que faça essa reflexão no seu cotidiano. Observe como que você trata as pessoas negras, como que você se sente autorizado ou autorizada a se relacionar de forma muitas vezes agressiva e desconfiada com pessoas negras, né? E aí observe se isso tem alguma base em comportamentos anteriores dessa pessoa ou já à primeira vista você está tendo esse comportamento. Observe também nas mídias, né? No conteúdo que você assiste, na novela, no reality show. Você está tendo esse comportamento de graça, né? Você está tendo esse pensamento sobre aquela pessoa de graça? Ou você tem esse mesmo comportamento, esse mesmo pensamento sobre aquela pessoa e para outras pessoas também que não são negras? A gente precisa refletir sobre isso para que a gente não seja os reprodutores do racismo. Uma boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana e a gente se encontra aí no conteúdo do Ser Antirracista. Até mais!